O continente americano é hoje o que abriga o maior número de estados monárquicos, com destaque para o Canadá, Groenlândia e paraísos caribenhos como Aruba e Curaçao. Além de projetos não exitosos como o do Império Sul-Americano, o Reino da Patagônia e Araucânia e o Principado de Trinidad, as Américas abrigaram, no passado, 3 proeminentes impérios. Além do Brasil, Haiti e México também adotaram a forma monárquica após sua independência. Tiveram seus monarcas e sua nobreza, e é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Olá, eu sou o professor Neomar Nepomuceno e hoje vou falar sobre um outro império latino-americano com uma história muito parecida com a do Império Brasileiro e que também passa por esquecido ou mesmo desconhecido por muitos: o Império Mexicano. Que a região onde hoje se encontra o México já foi dominada pelos impérios Maia e Azteca, todos nós sabemos. Pouco conhecido, porém, é o fato de que o México, assim como o Brasil, obteve sua emancipação política para tornar-se uma monarquia e ser liderada pelo herdeiro da dinastia da metrópole europeia, ambos no contexto da expansão napoleônica. Em 1808, a abdicação de Fernando VII da Espanha, obrigado por Napoleão Bonaparte, que colocou em seu lugar seu irmão José Bonaparte como José I da Espanha, desencadeou uma grande agitação nas colônias espanholas na América. Enquanto Dom João de Bragança, regente de Portugal, transferiu toda a sua corte para a América, mantendo o controle sobre seus domínios no resto do mundo, o rei espanhol foi obrigado a assinar sua própria abdicação, ficando preso a partir de então no Castelo de Valença. Este episódio foi o estopim de uma série de movimentos independentistas que começaram a eclodir em toda a América espanhola. Na América do Sul, estes movimentos resultaram na independência total de todos os domínios espanhóis. Na América do Norte, no entanto, todos os movimentos de independência do então vice-reino da Nova Espanha foram reprimidos, destacando-se a figura de um líder militar, o tenente-general Agustín de Iturbide, conhecido por jamais ter perdido uma batalha até então. O sentimento independentista, porém, alastrava-se entre os mexicanos, até que em 24 de fevereiro de 1821, foi proclamado o Plano de Iguala, também conhecido como Ato de Independência da Nova Espanha, região que abrangia a América Central Espanhola e parte dos Estados Unidos atualmente. Entre os pontos mais importantes desta declaração estava a independência ante a Espanha, a adoção de um regime monárquico constitucional cujo trono foi oferecido a Fernando VII da Espanha ou a um de seus sucessores, ou que o Congresso escolhesse o soberano mexicano, caso aqueles a quem for oferecido não viessem a ocupar o trono, o que de fato veio a acontecer. O general Iturbide tornou-se presidente de um conselho de regentes que convocou um congresso para eleger o novo soberano e elaborar a nova Constituição. Em 24 de agosto de 1821, o Tratado de Córdoba, firmado entre Iturbide e Juan Donojú, governante da província de Nova Espanha, representante do Reino Espanhol, referendou o Plano de Iguala, reconhecendo a independência do Império Mexicano, que neste momento abrangia praticamente toda a região central e oeste dos Estados Unidos. O novo país, apesar de fundado como uma monarquia, continuou sendo governado por um conselho de regentes, até que na noite de 18 de maio de 1822, militares que estavam na cidade do México, bem como grande parte da população, proclamaram o general Iturbide como o primeiro imperador do México. No dia seguinte, a maioria do Congresso ratificou o que reconheceu como escolha do povo. Iturbide foi coroado com uma pomposa cerimônia no dia 21 de julho de 1822, com o título de Agustín I, Imperador Constitucional do México. O Congresso também determinou que seu filho primogênito, bem como seus irmãos, deveriam receber o tratamento de príncipes imperiais. Seu pai, Joaquim, seria tratado como príncipe da União, e sua irmã, Maria Nicolasa, como princesa Iturbide.
O Império foi reconhecido pelos Estados Unidos em 12 de dezembro de 1822, quando o ministro mexicano foi oficialmente recebido em Washington. Iturbide, aclamado pelo povo e eleito pelo Congresso para reinar sobre o México, no entanto, era de formação militar e não política, e logo começaram a surgir divergências entre o herói imperador militar e o Congresso majoritariamente aristocrata e civil. Uma das questões polêmicas era a proposta do imperador de diminuir o número de deputados do Congresso. Em 31 de outubro de 1822, o imperador dissolveu o Congresso e criou o Conselho Nacional Institucional, composto por 45 deputados e 8 suplentes da composição anterior. Este ato serviu de pretexto para que líderes opositores a Iturbide se revoltassem. Entre esses estava o general Antônio Lopes de Santana, que se revelaria a mais destacada liderança política do México pelo terceiro terço do século seguinte. Em 2 de dezembro de 1822, na cidade de Veracruz, Santana proclamou a República Mexicana com o apoio de rebeldes e lideranças políticas de oposição. Diante da iminência de uma guerra civil, Agustín convocou novamente o Congresso, presidiu sua reinstalação em 4 de março e decretou a anistia de todos os envolvidos na rebelião. E em seguida, pressionado pelos congressistas e por parte dos militares, alegando ser esta a única forma de evitar uma guerra infinita, assinou sua abdicação incondicional e entregou o poder ao Congresso. Agustín Iturbide foi embarcado juntamente com sua família para o exílio na Itália em 9 de maio de 1823. As tropas de Santana enfrentaram resistência para entrarem na cidade do México, mas logo dominaram o local. O Congresso entregou a um triunvirato formado por 3 generais o governo do país, agora chamado de Estados Unidos Mexicanos. Várias províncias se opuseram à proclamação da República. Em Tepic, o barão de Russenberg liderou um levante declarando-se abertamente a favor de Iturbide, sendo derrotado e executado por isso. Depois vieram as manifestações em favor de Iturbide na cidade do México, onde vários chamados conspiradores foram presos. Em 14 de julho de 1824, Agustín retornava ao México para oferecer seus préstimos à nação e, com isso, tentar pacificar o país. No entanto, desconhecia que em 22 de abril de 1823, o Congresso que ele mesmo havia reabilitado o declarou traidor e inimigo do Estado, decretando sua morte caso retornasse ao México. Iturbide foi preso e, em cumprimento ao decreto do Congresso, executado em 19 de julho de 1824. Em suas últimas palavras, o imperador, aclamado pelo povo e agora condenado pelo Congresso, disse: "Mexicanos, no próprio ato de minha morte, recomendo-lhes o amor pelo país e a observância de nossa sagrada religião. Morrerei por ter vindo ofertar minha ajuda à nação, e morrerei de bom grado, porque morrerei entre vocês. Morrerei com honra, não como um traidor. Não terá meus filhos, nem sua posteridade essa mancha." Após sua morte, muitos de seus partidários e apoiadores, agora exilados, continuaram a planejar a restauração da monarquia mexicana. Enquanto no México, as divisões e oposições entre liberais e conservadores foram cada vez mais se acirrando, até culminarem na chamada Guerra dos 3 Anos, que arrasou o país e afundou o governo em dívidas. As chamadas Leis da Reforma retirou privilégios de clérigos e militares, expropriou patrimônios da igreja e proibiu o pagamento de taxas paroquiais. Em 31 de outubro de 1861, em uma reunião realizada em Londres, Espanha, França e Inglaterra acordaram uma intervenção militar na República Mexicana, motivada pela enorme dívida que esta contraíra com estes 3 países, cujo pagamento foi suspenso pelo presidente Benito Juárez neste mesmo ano. As 3 potências europeias prepararam uma expedição punitiva ao México. A intervenção foi encabeçada pela Espanha, cujas forças desembarcaram em Veracruz em 14 de dezembro de 1861 e foram seguidas por contingentes franceses e britânicos.
Espanhóis e britânicos abandonaram a campanha após desentendimentos com os franceses. A força expedicionária francesa, no entanto, iniciou sua marcha em direção à cidade do México e, após uma derrota em Puebla, 5 de maio de 62, com o reforço de mais 30 mil tropas enviadas por Napoleão III, sob o comando do general Élie Frédéric Forey, as tropas francesas tomaram Puebla sem dificuldade. E após sua tomada, o presidente da República, Benito Juárez, deixou a capital com uma caravana composta por seus principais ministros, auxiliares, várias carroças de arquivos e documentos e uma escolta de cerca de 300 homens bem armados. Desta caravana, Juárez começou a exercer um governo paralelo itinerante, tendo inclusive decretado pena de morte para todo aquele que colaborasse com a intervenção francesa. Forey entrou na cidade do México com toda a sua tropa em 10 de junho do mesmo ano, assegurando rapidamente o controle sobre toda a região central do México, forçando Juárez a viver em constante movimento, fugindo da perseguição das tropas francesas. É neste cenário que surge um importante aliado à causa da restauração da monarquia mexicana. O imperador francês, Napoleão III, que queria criar uma Liga Latina que incluísse as terras do Mediterrâneo e as antigas possessões da Espanha e Portugal no Novo Mundo. Aliás, o termo América Latina surge neste contexto, convencido de que as massas do povo mexicano apoiariam sua intervenção para restaurar a religião e a monarquia no México independente. Após a comitiva de Juárez deixar a capital, foi acordado que o Império Mexicano seria restaurado. Durante várias sessões, o Congresso Nacional discutiu possíveis candidatos a ocupar o trono, até que aprovaram a proposta de Napoleão III de colocar no trono mexicano Maximiliano de Habsburgo, a mesma casa a que pertencia a Imperatriz Leopoldina do Brasil. Um erudito, diplomata, amante das artes e católico fervoroso. Após aconselhar-se com o Papa e tendo sido assegurado o apoio militar francês, Maximiliano aceitou a oferta de Napoleão e, a 28 de maio de 1864, desembarcou em Veracruz, junto com sua esposa Carlota, a filha do rei belga. Em 12 de junho, o imperador Maximiliano foi entusiasticamente recebido na cidade do México. O Congresso mexicano declarou restaurada a monarquia constitucional mexicana e eleito Maximiliano de Habsburgo, arquiduque da Áustria, como seu imperador, com o título de Maximiliano I. O Congresso determinou ainda que a monarquia seria hereditária e o casal de monarcas, que não possuíam filhos, adotaram Agustín e Salvador, dois netos de Agustín de Iturbide, o primeiro imperador mexicano aclamado pelo povo e eleito pelo Congresso, como seus herdeiros, permanecendo assim a Casa de Iturbide como legítima casa dinástica do México. Maximiliano I empreendeu uma política de conciliação nacional, na esperança de unir facções e interesses mexicanos. Para tanto, chegou a enviar emissários ao presidente deposto Benito Juárez para que esse abandonasse a guerrilha e fosse integrar seu governo como primeiro-ministro, oferta que foi prontamente rejeitada. Apaixonado pela cultura e pelo povo mexicano, começou a construir museus e a dedicar-se ao resgate e preservação da cultura local, enquanto a Imperatriz Carlota começou a organizar festas para arrecadar fundos para instituições de caridade mexicana. Maximiliano, convencido de que não poderia confiar plenamente no apoio francês, a menos que acabasse se tornando seu fantoche, tentou criar uma guarda rural mexicana e um exército imperial separado, em torno de um núcleo de voluntários austríacos e belgas. Em contrapartida, seu reinado começou a entrar em conflito com certos grupos de interesse com relação a questões específicas. A primeira questão foi o descontentamento dos militares diante de sua proposta de reduzir o número de generais regulares do exército mexicano, o que os colocaria em menor número do que os generais franceses em solo do país. A outra questão envolvia grupos religiosos, que também se mostraram insatisfeitos quando, diante da chegada de um núncio de Roma, com a mensagem do Papa pedindo que Maximiliano revogasse imediatamente as controversas leis da Reforma,
este respondeu que estrangeiros não decidiriam tais assuntos pelos mexicanos. Em setembro de 1864, Maximiliano fez uma espécie de visita surpresa a várias cidades sob domínio efetivo do Império e, diante da recepção calorosa que teve do povo em cada uma delas, concluiu que a maioria dos mexicanos queria justiça e viver em paz, o que era comprometido pelas atividades dos guerrilheiros republicanos. Assim, Maximiliano decretou em 4 de novembro que a partir de então os republicanos seriam considerados criminosos, e em 2 de outubro de 1865, outro decreto determinava que qualquer guerrilheiro capturado portando armas deveria ser morto em 24 horas, e a pena também se estenderia a quem com estes colaborasse. Para agravar ainda mais a situação de Maximiliano, com o fim da Guerra Civil Americana, os Estados Unidos, agora reunificados, não queriam como vizinho um governo aliado das potências europeias e viu na guerrilha de Juárez a chance de ter um governo aliado do outro lado da fronteira. Assim, pressionou a França para que esta retirasse suas tropas do México e a Áustria para que impedisse o alistamento de voluntários para o exército imperial de Maximiliano, ao mesmo tempo que passou a apoiar a guerrilha de Juárez. Napoleão III cedeu à pressão de Washington em 1867. As tropas francesas deixaram o México, inclusive queimando os equipamentos e suprimentos que não puderam levar de volta, evitando que caíssem nas mãos do imperador Maximiliano. A imperatriz Carlota ainda viajou para a Europa na tentativa de cobrar do imperador francês que honrasse sua promessa de apoio ao México, mas não obteve sucesso. Viajou também até Roma para implorar ao Papa que intervisse em favor de seu marido, mas também não adiantou. O destino do imperador mexicano já estava traçado e seria de acordo com os interesses norte-americanos. Depois de considerar a abdicação, Maximiliano decidiu ficar e defender sua honra como Habsburgo e como imperador. Reuniu as tropas que lhe restaram, cerca de 9.000 homens, em Querétaro, uma cidade leal à causa imperial, e tomaram posição para resistir. Em 5 de maio de 1867, as forças republicanas sitiaram a cidade com 42.000 homens. 10 dias depois, em 15 de maio, Maximiliano, traído por um de seus oficiais que permitiu a entrada de soldados republicanos, se rendeu junto com seus generais, dando fim ao cerco da cidade. Maximiliano e seus 2 principais generais foram à corte marcial e condenados à morte por pelotão de fuzilamento. A execução se deu a 19 de junho de 1867. Carlota ficou louca e foi levada para a Bélgica, onde permaneceu louca até sua morte em 1927, chegando assim ao fim o Império Mexicano. Como podemos ver, muitos fatos aproximam sua história com a do Império Brasileiro. A coroação do imperador em 1822, a origem como monarquia, a aclamação pelo povo, os 2 imperadores, a Casa de Habsburgo, o conflito com o exército e com segmentos religiosos, a traição, o golpe. Tantos pontos em comum que muitas vezes são desconhecidos para nós brasileiros. O fato é que enquanto o Brasil manteve sua integridade territorial mesmo após o fim da monarquia, o México perdeu pelo menos metade do seu território. Se hoje ocupamos uma posição de liderança na América do Sul, o México, com sua república implantada pelos Estados Unidos, foi com isso condenado a ser eternamente a periferia da América do Norte. Mas e se a história tivesse sido diferente? Se por lá tivessem havido outros líderes como Bonifácio, Ouro Preto, Rio Branco, heróis militares como Caxias, Osório, Sampaio, Tamandaré, e se por aqui nosso último imperador tivesse tomado a decisão de Maximiliano, de ficar, de enfrentar, de lutar até a morte, como seria a história dessas 2 nações nascidas para ser gigantes, para partilharem a liderança da América Latina? Diga aí nos comentários
Diga também o que foi novidade para você, o que você não aprendeu na escola, nas aulas de história, o que gostou de ter aprendido. Caso tenha gostado desse vídeo, não se esqueça de curtir, mas se não gostou, contribua dizendo em que podemos melhorar. Compartilhe esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais. Para mais vídeos e conteúdo como esse, visite, se inscreva no canal. E é isso aí, tchau, e que a verdade nos liberte.